Em ano de alta tensão, Maduro reafirmou: daqui ninguém me tira. Está cada vez mais truculento e mais arrogante. O ditador está se eternizando no comando do país que destruiu. A Venezuela está imersa em uma de suas piores crises políticas e econômicas. Nicolás Maduro, que está no poder há mais de uma década, enfrenta acusações de fraude nas recentes eleições presidenciais de 2024. Essas eleições foram um ponto de ruptura com resultados amplamente contestados tanto pela oposição quanto pela comunidade internacional. O país também enfrenta uma crise humanitária devastadora, hiperinflação, escassez de alimentos e medicamentos e uma migração em massa de cidadãos em busca de melhores condições de vida. Essas circunstâncias não afetam apenas o povo venezuelano. A instabilidade política e econômica tem repercussões em toda a América Latina, colocando países como o Brasil em uma posição delicada para lidar com a crise. O processo eleitoral de 2024 na Venezuela foi marcado por alegações generalizadas de irregularidades, enquanto pesquisas e dados independentes indicaram uma ampla liderança para o candidato da oposição Edmundo Gonçalves. O resultado oficial proclamou Nicolás Maduro como vencedor com 51% dos votos. Observadores internacionais apontaram falhas graves no processo, incluindo a ausência de registros eleitorais que comprovassem a legitimidade dos números divulgados. A oposição, já enfraquecida por manobras anteriores, sofreu outro golpe com a desqualificação de Maria Corina Machado, a candidata original. Essa exclusão, amplamente vista como uma tentativa de controle político, forçou a substituição por González, que rapidamente ganhou apoio popular. Após os resultados, manifestações tomaram as ruas, reunindo milhares de venezuelanos indignados com o que consideram uma usurpação da vontade popular. A resposta do governo foi brutal. Protestos pacíficos foram reprimidos com força desproporcional pelas forças de segurança, resultando em mortos, feridos e inúmeras prisões arbitrárias. Organizações de direitos humanos denunciam a escalada de violência e destacando o uso de armas letais contra manifestantes desarmados. Apesar da repreensão, o clamor por justiça continua ecoando dentro e fora do país, alimentando a oposição e aumentando a pressão internacional contra o regime de Maduro. O Brasil, como um dos principais atores políticos e econômicos da América Latina, encontra-se em posição estratégica na crise venezuelana. Desde o início das disputas eleitorais, o governo brasileiro adotou uma postura cautelosa. Embora tenha evitado acusações diretas de fraude, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva condicionou o reconhecimento da vitória de Nicolás Maduro à apresentação dos registros eleitorais que nunca foram divulgados. Essa postura buscou equilibrar dois objetivos principais: a defesa dos direitos democráticos, exigindo maior transparência no processo eleitoral, e a manutenção de um canal de diálogo com o governo venezuelano, considerando os laços históricos e comerciais entre os dois países. No entanto, à medida que a repressão aos protestos se intensificou e as denúncias de fraude ganharam repercussão internacional, o Brasil passou a enfrentar pressões internas e externas para adotar uma postura mais firme contra Maduro. Organizações de direitos humanos, como a Human Rights Watch, enviaram cartas ao governo brasileiro pedindo ações concretas, entre elas a não participação na posse de Maduro e o apoio à oposição venezuelana. Internamente, o governo enfrenta críticas de setores que encararam qualquer gesto de apoio ao regime de Maduro como uma ameaça aos valores democráticos defendidos pelo Brasil. Por outro lado, o Brasil também precisa lidar com as implicações estratégicas de suas decisões. Uma postura rígida contra o governo venezuelano pode fechar portas para futuras negociações e comprometer a estabilidade regional. Ao mesmo tempo, manter uma posição neutra ou ambígua pode enfrentar a credibilidade do Brasil como líder regional e defensor da democracia. A posição do Brasil
sobre a crise venezuelana reflete um dilema mais amplo enfrentado por muitas nações latino-americanas sobre como equilibrar os princípios democráticos com os interesses estratégicos em uma região marcada pela instabilidade política e econômica. Apesar da pressão internacional, Nicolás Maduro conseguiu permanecer no poder com o apoio de países aliados estratégicos como a Rússia, Irã e China. A Rússia, por exemplo, fornece aconselhamento militar e equipamento que garante a segurança interna do governo venezuelano. Além disso, exercícios militares conjuntos e o envio de tecnologia militar moderna reforçam a posição do país diante de possíveis intervenções externas. O Irão também é um parceiro crucial, especialmente no fornecimento de combustível e outros recursos essenciais. Mesmo enfrentando sanções internacionais, a parceria entre Venezuela e Irã permitiu que ambos os países contornassem as restrições econômicas impostas pelas potências ocidentais. A China, embora mais discreta em suas ações, mantém um relacionamento estratégico com a Venezuela por meio de apoio financeiro e político, investimentos em infraestruturas e energia, garantindo que o regime de Maduro continue a funcionar em meio à crise econômica devastadora. Essas alianças não só fortalecem o regime de Maduro, mas também moldam o cenário geopolítico global, colocando a Venezuela em uma posição de ponto de tensão entre grandes potências. O futuro da Venezuela é marcado pela incerteza, com dois cenários principais surgindo: uma transição política, onde a pressão internacional, as tensões econômicas e a mobilização interna da oposição podem forçar negociações para eleições justas e uma eventual saída de Maduro do poder. A perpetuação do regime no poder, acompanhada de um agravamento da crise política, econômica e humanitária. O papel da comunidade internacional será crucial na definição desses resultados. Países como os Estados Unidos e membros da União Europeia devem continuar pressionando o regime com sanções direcionadas, ao mesmo tempo em que oferecem apoio à oposição e à sociedade civil. Independentemente do cenário que prevalecer, a crise venezuelana continuará sendo um teste de resiliência para a sua população e um desafio para a diplomacia global. Como podem ver, essas são características de uma ditadura, tal como está acontecendo nesse momento em Moçambique.